Boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Um monte de rostinhos novos. É um prazer imenso, né, Bela? A gente está aqui mais uma vez. Então, pessoal, quem puder ligar as câmeras, a gente fica até melhor para a gente se ver. Parece que está mais pertinho. Mas então tá, pessoal. Antes da gente começar, a gente vai fazer uma oração. Mas antes, alguém tem algum pedido ou um agradecimento a fazer? Antes da oração inicial? Bom, eu gostaria de agradecer que na semana passada, no último estudo do Mensagens aos Jovens, eu estive pedindo por uma menina, que ela tem mais ou menos 7, 8 anos, que ela estava na UTI. E, gente, graças a Deus, ela saiu do hospital, ela já está em casa. Deus está curando ela, está cuidando dela de uma forma, assim, maravilhosa. E vamos continuar a orar por ela, pela família também, para que Deus possa direcionar para a recuperação total desta pequena. É só isso mesmo. Amém. Mais alguém? Eu gostaria de pedir oração por uma moça chamada Manuela. Ela teve um cisto no ovário, aí estourou, aí ela foi para o hospital, aí agora a médica encaminhou para o oncologista, que ela vai estar com câncer. Ela é jovem, é casada, só tem esposo, não tem filhos, e ela está bem abalada. Eu queria pedir oração por ela, para que Deus opere na vida dela. Ok, estaremos orando. Mais alguém? Pessoal, tem um pedido também, que pela missão de UIC, que Deus consiga mais inscritos para a gente, né? A gente precisaria de um número X de inscritos, e a gente ainda não alcançou. Vamos pedir para que Deus consiga, né, para a gente, porque vai ser uma grande bênção. Também já passo convidando todos que estão aqui, depois a gente manda de novo o convite e tudo que precisa, né, para participar. A gente manda ali no grupo depois. Mais alguém? Boa noite a todos. Eu queria pedir pelo meu sogro, que é o William, tá? Ele teve um AVC, tá em recuperação, tá? Nós ficamos lá, vamos viajar para São Paulo, ficamos lá cerca de uma semana lá para dar uma ajuda para ele, que ele tá recuperando o lado esquerdo, que foi o mais afetado. Pedir oração por ele, tá? Que ele possa se recuperar rapidamente. Ele é pentecostal, mas dos fervorosos. Então, que ele possa, que a gente possa também, né, falar da verdade para ele enquanto está nesse processo e que ele possa reconhecer a verdade e também estar conosco, quem sabe mais à frente, tá bem? É William Roma. Muito obrigado. Ok, também estaremos orando. Então, É, pessoal, só um pouquinho. O nome da Isa que ela falou, Isa, você pode falar novamente? Porque eu tenho que anotar no caderno aqui. Ela pediu por alguém, eu não consegui pegar o nome. Se ela puder falar. Se for eu agradeci. Não sei se a outra chama Isabelle Então também. tá ótimo. Tá ótimo. Obrigado, Isa. O da Manu eu peguei. ok, então, pessoal, para a gente começar então nosso estudo, vamos fazer uma oração então. Pedir para o meu grande querido primo Hilton, consegue orar para a gente começar então, por favor? Obrigado. Vamos orar. Querido Deus, agradecemos por mais esta noite, pela oportunidade que temos de estudar juntos, e vamos começar um novo livro, que também tenhamos a tua bênção nesse novo livro que vamos estudar, que possamos ter a mente dirigida pelo Espírito Santo e que possamos aprender mais sobre as tuas verdades e que a nossa vida possa sempre estar de acordo com a tua vontade. Eu peço por Cristo Jesus. Amém.
Bom, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Nos últimos estudos, principalmente quando eu estava em casa, eu tive dificuldade de entrar, principalmente no último, que a gente estava no carro e tudo mais, viajando. E eu fiquei sentida, né? Porque eu fui o último do Mensagens aos Jovens. Mas eu consegui entrar em umas partes lá e tudo mais, consegui ouvir um pouco. E com certeza eu creio que foi uma vez. E hoje a gente está com outras pessoas novas aqui também, tô vendo um monte de gente que eu não conheço. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos e espero que possa ser uma bênção para vocês, assim como também é para a gente poder estar compartilhando, né, os nossos aprendizados. E lembrando que vocês podem ficar à vontade para ligar as câmeras e comentar quando vocês quiserem, quando vocês tiverem aí uma coisa interessante para compartilhar. Bom, então a gente teve a votação ali no grupo, né? O livro escolhido foi, o nosso próximo livro foi o Eventos Finais. E esse é um livro muito especial pelo título, né? Para quem não leu, a gente já pode perceber, porque é um assunto muito pertinente, né? Para os dias que nós estamos vivendo. Nós cremos que nós vivemos nos últimos dias da história dessa terra. E a importância de nós sabermos o tempo que nós estamos vivendo, e como jovens, né, também, mas como famílias mesmo, como igreja, estarmos preparados para, como diz o título do primeiro capítulo, né, de hoje, a última crise da Terra. E eu acho muito interessante, eu estava aqui lendo, e assim, eu acho muito interessante em pensar que nós, como adventistas, né, como o povo de Deus, a gente tem noção de que a gente está vivendo um grande conflito, especialmente que a gente está vivendo tempos solenes, né? Eu creio que vários, assim, profetas, os patriarcas, eles também tinham a esperança de que Jesus voltasse no tempo deles, e acho que essa é uma característica do povo de Deus, né? O povo de Deus sempre acredita que a volta de Jesus, que os eventos serão próximos. E eu acho que isso é uma coisa que a Nath justamente fala também nesse capítulo, que a gente não pode perder. A gente precisa ter essa noção da brevidade da volta de Jesus. Isso, assim, é indispensável para que a gente possa ter sempre esse senso de urgência, né? Para que a gente possa estar sempre com essa necessidade do coração de preparo. Então, a gente tem noção, como adventistas, a gente sabe que nós vivemos em tempos solenes, né? A gente vive no dia da ressurreição. A gente sabe do trabalho de Cristo, né? Por nós no santuário e tudo isso, e tudo que isso, assim, envolve, né, na nossa vida, a importância, né, dessas coisas. A gente também vê os sinais, muitos sinais se cumprindo, e de várias formas, né, em vários aspectos da natureza, e muitas vezes na própria igreja, nas nossas vidas. A gente pode ver muitas vezes que as descrições que a Ellen faz, as coisas que a Ellen fala quando seria nos finais dos tempos, realmente estão acontecendo, assim, mesmo no nosso meio. Então, de muitas formas, né? A gente só tem, assim, comprovações de que a gente realmente está vivendo nos últimos períodos da história dessa Terra. Mas o que eu acho interessante nesse primeiro parágrafo aqui é que Ellen White, ela fala, e tem um texto, uma frase, né, que ela diz aqui, para quem tem um livro e quiser acompanhar, ela diz assim, que o tempo presente é de especial interesse para todas as pessoas, e que o mundo está atento a essas coisas, ao que está acontecendo. E aí, mais para frente, ela fala, no final do primeiro parágrafo, ela diz assim, essas pessoas estão observando a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. A gente, como adventistas, nós, como povo de Deus, a gente sabe que a gente está vivendo nos últimos dias. Mas aqui é muito interessante, porque a gente fala que as pessoas do mundo, elas também estão percebendo,
né? Elas estão vendo as coisas que estão acontecendo, elas percebem, não, tem alguma coisa errada. A gente está vivendo momentos decisivos mesmo, né? E a gente percebe que o mundo, e as pessoas mesmo percebem, o mundo está enfrentando um colapso. E um colapso, assim, em muitas áreas, né? Um colapso econômico, um colapso político, né? Um colapso de saúde, na nossa saúde, né? A gente pode ver aí a famosa pandemia e tudo mais, mas também doenças, enfim. E também um colapso na natureza, né? Natural, assim, com catástrofes e inundações, né? A gente também pode ver ali na questão, né, política, muitas guerras acontecendo ao redor do mundo. E isso sempre Deus já sempre falou, né? Inclusive as condições sociais, assim, agitadas, como nós também falamos, a gente pode ver que realmente está acontecendo. E o que eu acho interessante, assim, lendo essa parte, é que eu vi que ao mesmo tempo que as pessoas, o mundo, ele percebe que tem algo de errado, que algo está para acontecer, que a gente está vendo à beira de uma grande crise, o mundo também está tentando tomar medidas, né? Assim, desconhecendo muitas vezes o que Deus falou, o mundo está tentando trazer uma solução para esse problema que a gente está vivendo. E dentro disso eu lembrei daquele plano das Nações Unidas, né? Você deve ter visto aquela agenda 2030. Eu creio que vocês também já viram, já faz um tempo que isso circulou. E que né, a Organização das Nações Unidas. Então, os nossos líderes mundiais, eles estão buscando soluções. E eles já pautaram lá, né? Acho que são 17 pontos que a gente precisa mudar, enfim, né? Vencer, porque um grande colapso climático e uma grande catástrofe climática está à vista. A gente tem até 2030 para cumprir tudo isso, para ver se a gente consegue solucionar o problema, enfim. Então, assim, a gente vê muito a luta contra essas questões climáticas, né, o aquecimento global, acima de tudo, e o que a gente vê, assim, muito claro dentro daqueles pontos da ONU, dessa agenda, né, de 2030, a gente vê a questão de duas coisas que me chamam mais atenção, são esse combate às alterações climáticas e também a questão das desigualdades sociais, né, que a gente precisa reduzir as desigualdades, e aí a gente já vê as caras do comunismo, né? E aí a gente está vendo, né, que a gente está passando aqui politicamente no Brasil também, assuntos controversos. Mas, e a questão do clima, eu acho que é o que mais, assim, a gente vê como sinais da volta de Jesus. Tem até um relógio que é o Climate Clock, né? Em Nova York, que é um relógio que também está, assim, marcando o tempo do mundo. E lá o relógio, assim, está quase, eu não lembro o horário que está hoje, mas que, assim, um tempo para o fim do mundo. Então, o mundo está entrando em colapso e todo mundo está preocupado com isso. Então, como é importante que a gente aprenda, né, o tempo que a gente está vivendo para que a gente possa não somente estar preparado, mas eu creio que também ajudar as outras pessoas, né, que se preocupam, né, e que estão buscando também alguma solução. Quem está dirigindo o estudo é o Enzo e a Bela, né? Mas eu vou aproveitar o microfone, que a Bela está aqui, mas... e só acrescentar, né? E reforçar, na verdade, que é para todos participarem, né? A todo momento, mas isso que a Bela destacou, a gente, como ela disse, né? Ela citou aí várias coisas que a gente vê acontecendo, convergindo para um fim, em que não só os que conhecem a profecia, mas mesmo outras pessoas atentam para isso. Isso tem chamado mesmo a atenção dos mundanos, vamos dizer assim, né? De pessoas que não estão estudando. Então, acho que isso é um reforço ainda maior para a gente se debruçar nesse livro, né? O livro Eventos Finais, não sei quantos tem aí. Quem não tiver, consegue também o aplicativo em PDF, é a coisa mais fácil de conseguir. E algumas pessoas
são novas aqui no estudo, né, lembrar a todos que toda segunda-feira, então, às 7 horas, a gente vai estar recapitulando. Então, a Bela destacou muito aí o momento que a gente vive. Eu acho que esse primeiro capítulo aí do Eventos Finais, ele destaca muito isso, a última crise que a gente está vivendo. E a gente tem o privilégio de poder conhecer, né, os últimos acontecimentos. Então, é um privilégio muito grande aí para a gente conhecer e estudar junto aí sobre esses assuntos, né? E então fica aí o reforço para que a gente estude e compartilhe as ideias, né? Fiquem à vontade, Enzo, passo a palavra para você aí que está dirigindo junto com a Bela o estudo. Isso aí, né? Bem interessante o que foi sendo falado, tanto pela Bela e pelo Hilton agora, né? Que também já entra para o segundo capítulo. Mas só para reforçar, pessoal, alguém tem algum comentário do que a Bela, o que o Hilton falaram até agora? Tá livre, tá ok? Vontade, quem quiser comentar. O Roberto levantou a mão. E nota, pessoal, podem se intrometer aí quando a gente estiver falando, mas também podem levantar a mão. E aí todo mundo pode conversar. Não, eu queria só pontuar uma coisa que até o Hilton falou, e é muito importante, porque muitas pessoas olham como se o Jesus como ladrão é para adventista, e de fato não deveria ser, porque a gente tem um livro com todos os eventos, ponto a ponto do que vai acontecer. Ou seja, o evento assim que a gente não sabe quando vai ocorrer é justamente o evento da chuva serôdia. Mas depois disso, não tem como a gente ser pego desprevenido pela volta de Jesus, se nós, obviamente, estivermos fazendo isso que estamos aqui agora. Então, além de agradecer a Deus por usar vocês para fazer isso, porque é muito importante, a minha esposa mesmo acabou de passar aqui e falou, nossa, jovens e unidos, isso é quase impossível. Não é. Graças a Deus, isso está sendo possível. Então, agradecer por isso, tá, que vocês estão trazendo e que possa ser algo não que a gente consiga passar para muitas mais pessoas, pois a adventista que ser pego de surpresa olha, não é muito difícil, tá, meus irmãos? Então, vamos estudar mesmo, porque não podemos estar sendo pego de surpresa quando Jesus estiver para voltar. Isso que o Roberto falou é verdade, né? É interessante. Jesus vem como um ladrão, mas para as pessoas que conhecem o tempo, isso não deve acontecer, né? A gente deve estar atento a tudo que está acontecendo. Acho que a Isabelle agora tem um comentário. Só fazendo um gancho do que o Roberto esteve falando, uma vez eu li, na verdade, eu vi uma pregação de um pastor, e ele falou algo muito interessante, que, assim, tocou muito, sabe, no meu coração. Que ele usou exatamente esse texto, e ele falou que esse texto não pode ser para nós adventistas. Ele falou exatamente isso. E outra coisa também é que ele acrescentou, mas é nesse acrescentar que eu achei muito interessante, que ele falou que nós temos que tomar cuidado para a vinda como ladrão ser para nós o fechamento da porta da graça. Com toda certeza, nós não sabemos também quando será o fechamento da porta da graça. Mas, se nós começamos a nos preparar desde agora, não vai ser como um ladrão para a gente. Não vai ser de tipo, nossa, fechou a porta da graça e agora não tem mais chance. Não vai ser isso. Porque já temos um preparo. E por termos já um preparo, vai ser não como um ladrão, mas vai ser uma bênção para nós. Agora, se não tiver um preparo, com toda certeza, vai ser como a vinda de um ladrão. O fechamento da porta da graça vai ser como a vinda de um ladrão para nós, que quando cair as pragas que Deus vai enviar, e assim a gente vai saber que fechou a porta da graça, nós vamos, tipo, que assustar, porque nós não temos mais chance diante de Deus. Isso é muito sério. E hoje em dia, só fazendo outro aqui, parêntese, já estou aqui terminando, e hoje em dia o que eu estou mais ouvindo dos nossos é que, por exemplo, não precisa de você preparar agora,
Não precisa de você deixar pecados para trás agora. Você só vai conseguir isso na volta de Jesus. Mas, gente, eu não aceito nesse pensamento de vista, porque senão tudo da base adventista perderia o valor e também o fechamento da porta da graça. Se a gente pensasse que temos que preparar só na volta de Jesus, isso é errado, porque o servo bom e fiel, ele prepara o tempo todo para Jesus voltar. Amém. Muito bom, pessoal. Nós vamos continuar aqui. Agora, quem tiver com o livro, né? A gente já vai direcionando para o segundo capítulo. Me perdoa, do segundo subtítulo do primeiro capítulo. Fala sobre tempos turbulentos que ocorrerão em breve. O famoso tempo de angústia, né? O fechamento do tempo da prova. E Ellen White diz na Review and Herald, 24 de novembro de 1904, que o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel estão quase atingindo seu cumprimento final. Então, pessoal, por ver que nem a Bela disse, né? A quantidade de coisas que estão acontecendo no mundo, né? Que até as próprias pessoas que não têm religião, os mundanos, estão ficando assustados. Como a guerra na Ucrânia, creio que todos estejam por dentro. Já faz mais de um ano. Ver quão terrível é isso, né? O desastre, o terremoto, né? Na Turquia também. Quão terrível, né? Mais de 50 mil pessoas morreram. E isso são só pequenos sinais de que Cristo está às portas. E nós devemos estar preparados para esse tempo, né? Como diz Daniel 12:1, um tempo qual nunca houve antes. E ele vai chegar. Não tem como a gente fugir, né? Que nem o pastor Alejandro Bulhão falava, né? Querendo você ou não, Jesus vai voltar. E dá até para aplicar, né? Querendo você ou não, vai chegar esse tempo. Só que antes, como foi falado pelo irmão Roberto, tem o tempo da sacudidura. Então tem todos esses pormenores, né? Que vão indo. E os testemunhos diretos gostei bastante, né? Também diz. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia. E acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Então, a gente muitas vezes fica pensando, né? Ai, mas vai demorar, ou a gente vai ficar se preparando até chegar a gente, muitas vezes, né, como adventistas, ao decreto dominical, né? Decreto dominical, quando chegar ali perto, a gente vê que vai dar o decreto dominical, né? A gente vai lá e, não, agora a gente vai viver de verdade. Mas não é assim, a gente sabe que o fechamento para nós, como adventistas, começa antes. E o tempo de angústia é uma coisa terrível, porque se a gente não tiver pegado a palavra, se a gente não estiver estudando, até como a gente está fazendo aqui, né? Mas o nosso estudo individual também é muito importante. Se nós não estivermos estudando, se nós não estivermos ligados em Cristo, né? Primeiro que a gente não vai chegar ao tempo de angústia. Mas se a gente, mesmo assim, chegar lá e se a gente não tiver essa comunhão diária com Cristo tão forte, não se esforçar para ter isso, vai ser muito pior para a gente. Porque o tempo de angústia é isso, a gente não vai saber se a gente está salvo ou não. Essa vai ser a angústia para a gente. Então, a gente vai ficar naquela batalha, né? Será que eu estou salvo? Será que eu pedi perdão de todos os meus pecados? Então, por isso que hoje é o tempo, né? Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o tempo da gente batalhar pela perfeição do nosso caráter, né? Todo dia é a santificação, né? Todo dia a gente luta, a gente cai, mas a gente volta, né? O próprio Salmos fala, Salmos ou Provérbios, eu não vou lembrar agora, que o justo cairá 7 vezes, né? Mas ele se levantará. Então, a preparação, né? E agora, de agora para frente, isso no tempo de Ellen White, né? Ela já falava isso. De agora para frente, todos esses sinais, como terremotos, inundações, fogo, guerras, derramamento de sangue, vão se multiplicar muito mais. E cada vez mais isso é só um sinal para a gente se pegar mais, para a gente estudar mais. É só ver o próprio São Paulo, né? Creio que vários de vocês moram nessa região. E foi uma coisa terrível, né? Ó, assim, a chuva, acho que, se não me engano, também foi quase 50 mortes também. É uma coisa terrível. Mas esses sinais também devem nos trazer alegria, né? O próprio Cristo fala em Mateus, porque a gente vai saber que o tempo está próximo. O tempo estará chegando. E eu queria terminar agora a minha parte, e depois abrir para os comentários, né?
que o serviço cristão fala, na página 136. Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciamos uma palavra de incredulidade ou desânimo. Então, meus queridos amigos, ficamos firmes, né? E nos preparando para esse grandioso tempo, né? A Letícia, quer comentar? Vão levantar. Dá para me ouvir direitinho? Sim. Então tá. Boa noite, pessoal. Em relação a esse tema, a gente ouve desde criança se preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando, a gente tem essa... Quem é adventista de berço, né? Quem é adventista há mais tempo, que a gente tem que se preparar. Mas, afinal, como que nós nos preparamos? Porque talvez a gente tenha uma visão futura disso, né? Ah, não, eu tenho que me preparar. Mas a gente fica nessa, tem que me preparar, mas como que a gente se prepara? E algo interessante é que, além de ser hoje, é nas coisas mais pequenininhas da vida. Eu li hoje, eu acho que foi na meditação, nos lugares celestiais, se eu não me engano, foi nessa meditação, que fala que os frutos, eles são representados em nossas vidas através das nossas palavras e das nossas ações. Então, como nós nos preparamos para a volta de Jesus? Tendo essa perspectiva de que será tão próxima, né? No hoje, não deixemos para amanhã nos preparar ou pensar que amanhã a gente vai ter que fazer uma grande coisa, mas no hoje, nos pequenos detalhes da vida, nas palavras, nas pequenas ações, no mínimo, né, a gente tem que ser fiel. É dessa forma que a gente se prepara para os eventos grandiosos que acontecerão, porque acontecerão coisas muito terríveis, né? O tempo de angústia vai ser algo que ninguém nunca sentiu, ninguém nunca passou por isso que agora é o tempo da gente se concentrar em ter íntima e profunda comunhão com Deus no dia de hoje, né? Nas pequenas palavras, nas ações. Isso vai fazer a diferença para o nosso preparo. Verdade, Letícia. Preparação diária, né? Mais alguém, pessoal? Alguém? Isso que a Letícia falou, Enzo, é interessante, né? Porque normalmente a gente se prepara para grandes acontecimentos. Grandes acontecimentos chamam a nossa atenção. Aí a gente acha que, não, quando for aquilo, esse decreto, algo grande que acontece que nos chama atenção, mas, na verdade, a preparação é nas pequenas coisas. Se nós não nos prepararmos e agirmos corretamente nas pequenas coisas, certamente que nas grandes a gente vai falhar. Então, é bem interessante isso que ela falou, né? Por mais que a gente veja os últimos acontecimentos, tudo que está acontecendo é no dia a dia, nas nossas responsabilidades diárias, que a gente deve centrar a nossa atenção, é naquilo que a gente está fazendo que a gente tem que colocar ali o nosso melhor. É isso. Passo a palavra aí para mais alguém que queira comentar sobre isso. Eu vi que entraram outras pessoas, um amigo meu aqui também, deixa eu ver se ele ainda está até aqui. O pastor Marcos Pimentel, né, está conosco, então, pastor, se você puder acrescentar também, é sempre bem-vindo seus comentários. Mas Eu não sei se alguém vai comentar, mas só para fazer um ponte com o que a Isa falou, né? Acho que é a Isa que falou, sobre a questão do preparo. Eu sempre, o meu tema preferido é santuário, então eu sempre jogo as coisas no santuário. E é justamente a parte do santo, é justamente o nosso preparo da santificação, né? Então é ali que nós temos que estudar estudo da palavra, oração e testemunho. Então com essa trinca aí, conseguiremos estar preparados para o grande dia. Amém. Isa, quer comentar? Assim, eu não podia deixar de comentar que eu li isso ontem, né, no devocional, um texto lá no Espírito de Profecia, no livro Patriarcas e Profetas, que diz o seguinte, que o bom êxito na vida só se... né, nas minuciosas coisas, como a Letícia falou e o Hilton também, é ali que percebemos, sabe? Quando alguém fala alguma coisa com a gente de forma ignorante, a gente
tem que ser manso, mesmo tendo razão, mesmo estando certo, mesmo tendo, tipo assim, sabe? Em muitos momentos, ficar calado enquanto você está certo. Em muitos momentos, fazer algo que só para ajudar alguém, mesmo que não seja da sua responsabilidade. Enfim, sem querer nada em troca, sabe? E é nessas pequenas coisas que a gente dá o exemplo de Jesus, né? Que a gente exerce o Espírito de Cristo. E eu falo, não é fácil, porque é nesses momentos que a nossa fé é colocada à prova, né? A gente tem tanto conhecimento de Gênesis, Apocalipse da Bíblia, o Espírito de Profecia. Enfim, a gente sabe tanto, né? Como nós mesmo como jovens, eu mesmo tenho 17 anos, mas às vezes uma pessoa assim, lá fora, né, de outra denominação, não tem tanta luz quanto a gente, mas às vezes eles são mais fiéis ao que eles sabem do que a gente que tem tanta luz e não é fiel ao que a gente sabe. E a gente sabe também que seremos julgados pelo aquilo que sabemos e cometemos, ou que sabemos e deixamos de fazer. Então, assim, é bem emergente essa mensagem, principalmente para nós, adventistas. Minha mãe nem sabe. Verdade isso. Gabriela, pode comentar. Então, queria acrescentar no que vocês estão falando. Hoje eu estava estudando um pouco de Apocalipse e um versículo que me chamou muita atenção é Apocalipse 16, verso 15. Fala Jesus falando desse que vem como ladrão, foi o que vocês comentaram, mas algo interessante que diz assim: abençoado é aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e eles vejam sua vergonha. Então, quando fala aqui de vestes, né? É realmente o nosso caráter. Será que, de fato, nós estamos preparados para esse momento? Então, por exemplo, quando tem um casamento e eu sou convidada, são pessoas importantes, eu vou me planejar para isso. Com certeza eu vou separar uma roupa especial. E muitas vezes nós nos esquecemos do maior evento dessa história, que é a volta de Jesus. Porque a nossa esperança se concentra nesse momento, nesse evento, que é algo assim que vai mudar totalmente as nossas vidas. Então, da mesma maneira, o nosso caráter, né, quem nós somos, precisa realmente estar preparado nesse momento. Nós devemos permitir que Jesus faça a obra em nós, né? Que como Paulo escreveu, né? E o bom Deus que começou a boa obra em vocês há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, não é algo que vai acontecer na volta de Jesus, mas é um processo. É o momento ali da nossa adaptação, né? A nossa adaptação para o céu. E eu queria só ler um texto de Ellen White, que está numa carta que ela escreveu de 1890. Está falando assim, ó: devemos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo óleo em nossas vasilhas e lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente, no comando dos anjos do céu, para liderar a batalha. Eventos solenes estão diante de nós, estão perto de ocorrer. Uma trombeta após a outra ressoará. Taça após taça será derramada sobre os habitantes da terra. Então, ela chama a nossa atenção, de fato, para esse momento que estamos vivendo, em que eventos grandiosos vão acontecer. Uma trombeta após outra ressoará. As profecias encontrarão seu cumprimento. E nós, de fato, vamos estar ali, ou entre os justos, ou entre os injustos. Ou entre os que aceitaram a própria justiça, ou entre os que aceitaram a perfeita justiça de Cristo. Então, que possamos refletir sobre isso. Amém. Mais algum comentário, pessoal? Senão a gente já pode prosseguir aqui. A gente continua então, pode ser. Contigo, Bela. Eu só destaco ainda do tópico anterior, né, que é interessante os comentários que foram feitos, e uma coisa também que a Ellen White diz, no primeiro parágrafo do
do tópico que a gente estava comentando, que ela fala: o mundo está agitado com um espírito de guerra. E ela diz: as profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Em outro momento, ainda nesse capítulo do Eventos Finais, ela recomenda também o estudo de Daniel 11, né? E o Daniel 11, assim, com certeza é o capítulo mais difícil de Daniel, né? Que há muitas dúvidas aí, e vale a pena, né, a gente aprofundar nesse estudo. E há controvérsias, né, de entendimento, de rei do norte, rei do sul, mas é algo que a gente deve buscar um entendimento, né? Eu mesmo, muitas vezes, quando eu estou estudando Daniel, eu chego no capítulo 11, eu deixo de lado, assim, eu falo: é muito difícil, dá para entender, mas a gente precisa parar e estudar, porque fala dos acontecimentos finais, né? E as guerras que estão acontecendo, mesmo para a gente entender, por exemplo, em algumas interpretações, a participação da Rússia, isso que está acontecendo, né? Pode ser algo profético que vai dentro do desenrolar aí da profecia. Então, acho bem interessante isso. Mas vamos, então, para o próximo tópico, e aí a gente escuta o comentário dos outros do próximo tópico, que a Bela vai começar. É o Tempos Turbulentos, né? É o Deus tem sempre divertido. Ah, verdade, o que eu comentei era o Tempos Turbulentos. Então, o próximo tópico é: Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Quem tiver aí com o livro, acompanha para vocês fazerem também os comentários. Isso, acho que o meu é um pouquinho diferente, talvez, aqui no aplicativo, mas, enfim. Eu achei muito interessante esse parágrafo, esse subtítulo, porque a gente sabe que Deus, ele sempre nos adverte, e ele está sempre ali, querendo nos lembrar, nos redirecionar, assim como no povo de Israel, né? O povo de Israel, quantas vezes saía dos propósitos divinos, e Deus, ele estava sempre ali, querendo que o povo cumprisse o dever que Deus deu para ele. O povo de Israel deveria brilhar como luz às outras nações e levar o evangelho. Eles eram apenas para ser portadores de luz, mas eles se fechavam. E Deus, ele estava sempre ali querendo, e o povo aposentava, ele mandava um profeta. O povo saía dos caminhos de Deus, novamente, Deus fazia de tudo, mandava outro profeta. E Deus já tem sempre nos advertido. E essa é uma das formas, assim, uma forma incrível que Deus tem de nos redirecionar para o caminho dele, mostrar a vontade dele e nos advertir, né? Através dos profetas. Deus, ele nunca fez nada sem primeiro falar para o seu povo, né? Através dos seus porta-vozes, né? Dos seus servos, os profetas. Então, eu achei bem interessante esse subtítulo, e vocês podem também comentar, porque fala assim no início, diz assim: Deus tem sempre advertido os seres humanos dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agiram segundo sua fé e obediência aos mandamentos divinos, escaparam dos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Eu achei muito interessante que Deus usou profetas para dar a mensagem a nós. E essa mensagem, ela precisa ser aceita pela fé, né? Uma fé verdadeira que produz obediência. Então, é muito interessante, eu até coloquei aqui na mensagem, fé e obediência, porque quando a gente recebe a mensagem de Deus, e eu creio que aqui falou, né? A mensagem, ele sempre envia a mensagem para o seu tempo. Então, há uma verdade presente que nós temos hoje, né? Que Deus, ele nos envia através, especialmente, de Ellen White. E como é necessário que nós não apenas criamos nessa mensagem, mas criamos na prática, né? Que a gente obedeça e que a gente tenha essa fé operante, né? Que é disposta, que se mostra disposta a obedecer à vontade de Deus. E aqui neste caso a gente vê exemplos, por exemplo, de Noé, né? Deus falou com Noé, Noé obedeceu, apesar de que parecia uma coisa assim, uma loucura, né? Chuva, nunca tinha chovido. Noé obedeceu e foi salvo. Eu acho interessante que ela mesmo coloca Ló. Teimou, Ló teimou demais, ele não queria sair de Sodoma. No final, os anjos pegam, puxam Ló para fora de Sodoma, mas ainda assim Deus colocou aqui, né? Se colocou sobre a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Então, outro exemplo de quem, né, obedeceu a mensagem e foi salvo. Outro exemplo aqui também, que acho que nós vai comentar mais no próximo parágrafo, a gente pode comentar, no próximo subtítulo, é a questão dos discípulos, né? Deus quis advertir os discípulos quanto à destruição de Jerusalém. Eles obedeceram e saíram da cidade a tempo, foram salvos.
E da mesma forma, no final do parágrafo fala, né, que hoje Deus, ele está dando advertências. E se nós ouvirmos as advertências e decidirmos obedecer, confiar, né, e obedecer, nós também seremos salvos. Então, essa é muito interessante, né, essa lição que a gente pode tirar. De que Deus está sempre disposto a nos ajudar, né? Sempre disposto a nos conduzir, a gente precisa deixar, a gente precisa se permitir, né? Ter conduzido por Deus em obediência. Alguém colocou algum texto aqui? A Isa colocou, né? Guardando a bem-aventurada esperança, Jesus que se deu por nós para nos remir de toda iniquidade. O outro lembrou desse texto, que nos remiu para apresentar um povo especial, zeloso e de boas obras, né? Sim, muito importante. Texto relevante. Sobre esse tema, mais algum comentário? Francisco, olha o Francisco aqui, saudades aí do Francisco. Comente aí, meu amigo. É muito interessante quando a gente percebe que Deus sempre tem compaixão e misericórdia em avisar ao seu povo sobre os avisos dele, né? Sobre suas feituras, seus breves juízos. E Deus, ele utiliza de várias maneiras a linguagem humana. E a linguagem humana, ela é através dos próprios humanos, né? E assim como ele usou Noé lá naquele tempo do dilúvio, assim como ele usou vários profetas para avisar a Israel sobre os juízos de Deus, ali Deus utilizou os seus servos, as pessoas ali, né? As pessoas que foram consagradas ali com o serviço. E nesse tempo em que nós estamos vivendo, não é diferente. Nós somos chamados por Deus e somos o seu principal instrumento para levar o evangelho eterno às outras pessoas. Ele pode usar de várias maneiras outras coisas, mas a sua principal maneira de falar a outro ser humano sobre o evangelho eterno é nós mesmos, né? A nossa vida pessoal, o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós vivemos. Isso é uma das mais altas sons, né? De trombetas que Deus usa para avisar as pessoas de fora, né? Então, isso fica uma grande alerta para nós. Somos o povo que Deus ali instituiu para que possamos levar as mensagens, né? Angelicais. Isso que o Francisco falou é bem interessante, né? Porque é uma verdade. Tem o texto que diz que Deus não iria fazer nada se antes revelar aos profetas. Isso é uma verdade. Então, Deus sempre revela as coisas que vão acontecer através dos profetas. Mas esse aspecto que ele destacou é interessante porque a gente tem a revelação, a gente tem uma verdade e cabe a nós também compartilhar essa mensagem profética que chega até nós com as outras pessoas. Então, imagina isso que ele disse, né? O privilégio que nós temos, não só de buscar informações sobre os últimos acontecimentos, mas de passar para outros, para seres humanos que também são pecadores como nós e que buscam a redenção em Cristo, passar para outros a mensagem de advertência do céu. Isso é um grande privilégio e a principal mensagem, né, de advertência final aí são as 3 mensagens angélicas a qual nós devemos proclamar, né? Então, muito bom aí o comentário que o Francisco fez. Alguém mais quer destacar aí algo desse tópico? Credo, não tem então. Não gosto. Vai me ouvir. Cadê? Calou a boca? Calou. Tá aberto um áudio, Enzo. Se não houver ninguém, a gente pode passar para o outro, Enzo. Você pode. Eu queria só comentar, Hilton, Uhum. sobre quando falou de Noé, de Ló, né? Acho interessante a misericórdia divina, né? Porque sempre ele dá os seus avisos, né? Como já foi falado aqui. De Noé, eu acho interessante quando Deus chega para Noé falar que ele já estava esgotado, né? Já tinha enchido, assim, o limite do cálice com a humanidade. Ele ia destruir ela. E mesmo assim, ele dá mais 120 anos de aviso. E 120 anos Noé pregando. Ló também, né? Ló, Abraão intercede por ele, depois manda os anjos. E todas as vezes Deus dá para a gente esse tempo de aviso, né? Deus dá essa misericórdia dele para nós. E também, como tu disse, né, Hilton? Para a gente também com as 3 mensagens angélicas, né? Então, não tem nenhuma desculpa para a gente
continuar, né? Nos nossos caminhos maus. Isso que você falou aí de Noé me fez lembrar, né? Por exemplo, o que o Francisco falou, uma verdade, né? Noé ficou proclamando, era através de seres humanos que Deus proclamava essas verdades, e que você destacou, né, Enzo, aí algumas coisas, e me fez lembrar também de quando a Bela comentou de Noé, isso me chamou a atenção. Ela disse assim, né, ele estava pregando algo que parecia que não fazia sentido nenhum, e muitas vezes a gente também é chamado a pregar isso. Noé pregou que ia chover numa terra que não conhecia isso, não chovia simplesmente, ele não pregou simplesmente que ia chover, mas queria ocorrer um dilúvio, né? Então, e qual que era a base disso? A base não era simplesmente olhar, Noé não olhou para o tempo, olhou para fora e falou, tá formando chuva. Não, qual que era a base? A base era a palavra profética. A palavra de Deus era a evidência. E a nossa evidência também tem que ser a palavra de Deus. E é com essa palavra, o que chegar, ainda que pareça absurdo, é o que deve ser proclamado. Verdade. A verdade presente para a gente hoje, né? As 3 mensagens evangélicas. Mais algum comentário, pessoal? Senão a gente já pode prosseguir aqui. Vamos lá, então. O quarto subtítulo. Deus nos disse o que podemos esperar para o nosso tempo. Acho interessante que, quando fala ali em Marcos, Mateus, fala, quando Cristo chama os discípulos para perto, né? E começa a falar das coisas vindouras. Acho interessante, né? Porque os discípulos, eles achavam que Cristo ia ser um rei terreno, né? Ele ia construir um império terreno. E um império glorioso. Só que Cristo já havia falado várias vezes, né? Que o meu reino não é deste mundo. E mesmo assim, só depois da sua crucifixão, ressurreição, que os discípulos se entenderam, né? Realmente o que Cristo estava querendo dizer. E eu fico imaginando até acho que o espanto deles, né? Com Cristo falando sobre a morte dele, e também quando ele fala sobre o que aconteceria, né? Com os dias vindouros. Bem interessante também, quem quiser ler, né? Essa parte ali de Mateus, quando Cristo dá as orientações sobre os tempos finais para os discípulos, né? Muito interessante. E, como eu falei ali, né? Depois todas essas esperanças, né? Que os discípulos tinham acalentado no coração de Cristo, ele vai falar que a morte de Cristo destruiu, depois da morte de Cristo, né? Destruiu-lhes completamente as esperanças deles sobre este assunto. Como se ele não os houvesse advertido previamente. Então, dá para fazer um link, né, com o que a gente falou. Os discípulos, eles tinham ouvido a mensagem, né, do próprio Deus. Eles haviam escutado várias e várias vezes Cristo falando, só que eles não queriam isso, né? Querendo ou não, eles não queriam Cristo morto. E dá para colocar até para a gente, né? A gente, querendo ou não, a gente não gosta muito, assim, de pregar das mensagens evangélicas. A gente não é uma mensagem que a gente gosta, né? Foi pensar assim, hoje o mundo prega a paz, né? Quer a paz. Só que a gente não prega a paz, a gente fala, vai dar tudo errado e vai ralar abaixo o mundo. É uma coisa, assim, bem interessante. E até uma advertência para nós, né? Que nós fiquemos alerta, estudando o que a palavra nos diz, e aceitar o que ela nos diz também. E o grande conflito fala, eu achei bem interessante essa parte, fala que assim, nas profecias, o futuro se pantateia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Então, pelas profecias, né? Por Ellen White, o futuro, né? Ele é explanado a nós como Cristo explanou para os discípulos no Getsemane. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Não há nada encoberto, porque muitas vezes a gente pensa, né, não vou descobrir uma coisa nova. Não, tá tudo está mostrado, né? Tudo que a gente precisa sobre esse tempo está ali. A gente só tem que estudar. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Então, for ver que tem muitas pessoas, até o nosso trabalho, né, de pregar as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, porque muitos não a conhecem como se ela nem existisse, e muitos, até nós, né, várias vezes, eu acho interessante que às vezes a gente conversa com algumas pessoas, jovens, né, principalmente,
O que são as 3 mensagens angélicas? Eu não sei. É a base da nossa pregação, né? Que, claro, envolve adoração. Depois, não vem ao caso o tema agora, né? Fica para um próximo estudo o que são as 3 mensagens angélicas. Mas é a base da nossa pregação. Eu acho que essa aí diz que essa é a nossa verdade presente, né? Como o dilúvio foi para o tempo de Noé, essa é a nossa verdade presente. E tem muitas pessoas mesmo entre as nossas fileiras que não sabem o que é isso. Então fica um recado para nós, né? Que nós possamos estudar, porque a Bíblia, ela é o centro, né? E ela não é uma fonte do saber. E o próprio Timóteo fala, né, que ela é útil para ensino, para repreensão. Então nós devemos estudar, né? E também falar para as outras pessoas, porque como eu até cheguei a postar no Instagram hoje, né? Todo discípulo de Cristo nasce no reino de Deus como missionário. Então, cristão não serve para estudar, reter só para si e ficar, né? A gente tem que ser fontes a jorrar. Então, tudo que nós formos aprendendo, nós devemos falar para as outras pessoas, né? Pregar, como Cristo nos mandou. Algum comentário, pessoal? Olhando essa parte aqui dos discípulos, eu achei muito interessante, porque Jesus falou para eles, né, do que aconteceria. Só que aí Ellen White fala que anjos estavam presentes lá para gravar as palavras de Cristo no coração deles, para que eles não ficassem desapontados. Então Deus comissionou anjos para que pudessem, né, ajudar os discípulos. Só que o problema é que os discípulos estavam tão acostumados com os pensamentos comuns, né, os pensamentos comuns aos judeus naquela época, né, da espera de alguém que salvasse eles do jugo romano, que eles não se deixaram, não deixaram a mente deles demorar naquilo que Cristo tinha falado, justamente por causa do pensamento popular, entendeu? Do que todo mundo pensa, do que todo mundo acha. Então, isso fez com que eles sofressem um desapontamento muito grande, né? E aí depois, e aí como você falou, né, que a morte de Jesus se apresentou para eles como aqui a morte de Cristo destruiu completamente as suas esperanças, como se ele nunca tivesse os advertido. E isso pode acontecer com a gente, né? Porque muitos de nós, muitos do mundo, mas muitos de nós também, né? Multidões, né, a gente fala, não possuem esse conhecimento, essa compreensão das verdades, como se Deus nunca tivesse revelado. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o que está à nossa disposição de aprendermos, de buscarmos, vai ser a nossa culpa no final, né? Porque está à disposição. A gente precisa buscar, né? Obter esse conhecimento. Você quer comentar, Roberto? Você falou que tinha pensado a mesma coisa, não? Quer acrescentar? A Bela falou exatamente o que eu pensei, exatamente. Deus seja louvado. Eu acho isso interessante. Eu não sei se alguém mais quer acrescentar, né? Esse pensamento a gente tem que trazer para os nossos dias. Então, eles receberam as mensagens nos dias deles e confundiram, não sabiam que Jesus ia morrer, que ele viria ali e iria morrer. Como que isso pode acontecer? Como que nós, tendo também aí as mensagens, tendo que proclamar essa mensagem, podemos confundir as coisas? É um pensamento interessante para tornar isso prático. O Juan levantou a mão. Depois, se alguém quiser comentar também, trazer para os nossos dias aí como podemos fazer essa confusão, pode levantar a mão e a gente passa a palavra. Juan, pode comentar. Eu acho muito interessante esse pensamento de que nós somos, como povo, a geração dos últimos dias, né? Nós temos uma mensagem muito especial, diferente de todas as outras. E quando a gente pensa nessa mensagem que Deus nos deu, a gente pensa sempre na grande responsabilidade, né, que pousa sobre os nossos ombros, de levar realmente essa mensagem para este mundo. Mas, olhando assim, como foi falado aqui, né, nos subtítulos anteriores, que os tempos estão se aproximando e a dúvida começa a brotar no coração das pessoas e
as pessoas ficam sem saber o que fazer. A Bíblia fala que os homens vão desmaiar de terror na expectativa do que ainda vai acontecer. Então, as pessoas já não sabem mais para onde caminhar, já não sabem mais o que fazer para esse mundo melhorar. Nós temos o privilégio de saber da esperança que Jesus nos deu. Não de viver anos e anos e anos aqui neste mundo, mas de viver pela eternidade uma vida que não vai mais acabar. Nós sabemos que estar aqui nessa terra hoje com essa mensagem é o maior privilégio de todos os tempos. Jesus falou, né, que os profetas antigos queriam ter o privilégio que nós vamos ter. Então, que nós possamos agarrar essa mensagem não só pela responsabilidade que ela nos traz, mas pelo grande privilégio de ter ela em nossas mãos. Exato, muito interessante isso, né? Isso que o Juan destaca, né? Que muitas pessoas procurando uma solução, olha para o mundo e fala, não, tem algo errado, isso precisa melhorar. E é frustrante isso, eu não sei, né? Se vocês às vezes ficam com esse pensamento, olhando notícia, a gente olha para a política, esperando um caminho para ver o mundo melhorar, mas a frustração é inevitável, porque a gente vê que vai piorando cada vez mais. E o que a gente tem que passar como mensagem é um privilégio, como o Juan disse, não é que a gente tem uma solução para melhorar este mundo agora. A gente tem, na verdade, a solução para tornar esse mundo novo, né? De forma definitiva, uma mudança completa, não melhorar, mas fazer algo totalmente novo. Eu acho que isso é o mais importante. Vou passar a palavra agora para o meu amigo, pastor Marcos Pimentel, para ouvirmos aí a sua participação. Boa noite a todos. Uma alegria participar com vocês aqui. É interessante que vocês citaram essa parte desse primeiro capítulo, a respeito dos discípulos não terem entendido de maneira clara as mensagens que Cristo diariamente estava passando a eles sobre esses acontecimentos. Como a Bela colocaram, eles estavam absortos ali no pensamento de que seria livramento do jugo romano. E aí o Hilton colocou esse aspecto, tá, mas e nós hoje? E aí a gente fica pensando, às vezes, que a gente está distante dos discípulos, mas quando a gente para verificar, a gente não está tão distante, porque o que ocorreu com eles? Eles tinham o conhecimento intelectual, mas da feita que eles receberam esse conhecimento intelectual, eles não aplicaram ou não discipularam outras pessoas. Porque o que a gente percebe, Cristo, no ministério dele, a maior ministério de Cristo, claro, foi salvar a todos, mas ele pegou esses 12 e quis ensinar a eles para que então esses 12 pudessem alcançar o mundo. E aí o que é que eu percebo que eu queria trazer assim para a gente? É que você vê que a mensagem de Cristo fez a diferença nos discípulos quando eles passaram, então, claro, receberam o Espírito Santo, mas então passaram a fazer outros discípulos, passaram a pregar. E aí para a gente aqui hoje, por exemplo, a gente está estudando, a gente tem o conhecimento, todo mundo que está aqui sabe desse maneirado de coisas que está acontecendo pelo mundo, guerra, terremoto, enfim, tudo horrível, mas tá, esse intelecto está fazendo qual diferença? Será que eu estou pegando isso para a minha vida e discipulando outro? Porque eu posso falar para alguém, como o Hilton falou, vou passar essa mensagem intelectual, e a pessoa fala, tá, legal, e aí? O que é que eu vou fazer com isso? O que é que me interessa saber se está tendo guerra, está terremoto? Tá, o que é que isso afeta diretamente? Então, aí entra o aspecto da palavra que tem sido falado muito hoje em dia, que é a palavra do discipulado. Porque eu só falar é uma coisa, mas quando eu pego e faço um discípulo, ou seja, pego alguém e falo, olha, caminha comigo, eu tenho esse intelecto, e a partir desse intelecto eu vivo dessa maneira. E aí então, vem fazer essa mensagem, se que a gente conhece, vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. Porque se a gente está aqui apenas estudando, enriquecendo, mas está num grupo de que apenas está, por exemplo, eu conheço aqui o Hilton, né, amigo meu, mas se está só o Hilton e eu aqui conversando sobre doutrina, sobre escatologia, no que isso está fazendo a diferença na vida de alguém? Porque a gente já conhece. Então, o ponto que eu vejo que foi o erro, assim, entre aspas, dos discípulos nesse início, na verdade, estavam no preparo, foi que eles não estavam passando essa mensagem aos outros de maneira a viver com elas essa mensagem, com essas outras pessoas. Então, a gente também deve o quê? Receber isso aqui, essas mensagens, e viver com as pessoas. Não ficar apenas no intelecto, mas discipular. E na maneira que a gente faz isso, as pessoas, através da nossa vida, do nosso exemplo, a partir daquilo que a gente crê, vai falar, poxa, de fato, o Hilton, o Marcos, ele estava
realmente é interessante isso que ele está falando do mundo acabado, essas coisas, porque olha como eles estão vivendo. Diferente. Estão evitando certas coisas, estão se preparando. Então, assim, a gente consegue aplicar de maneira exata essa questão de tudo isso que a gente está aprendendo, mas o discipulado que eu penso que é o que a gente requer hoje, é fazer discípulo. Então, se a gente não está fazendo, a gente tem que parar por aí e falar, opa, quem é que eu estou educando? Quem é que eu estou discipulando do meu lado? Eu acho que é isso que a gente tem que refletir agora para saber, de fato, se está fazendo a diferença essa mensagem na nossa vida. Excelente. Comentário que o Marcos fez, o pastor Marcos fez, é muito bom e me fez lembrar, eu até fazer uma propaganda, né? Gravei a lição dos jovens dessa semana, quem não acompanhou, vai lá depois no Adventismo Vivo, vocês podem ver também a lição dos jovens, mas o comentário dele me lembrou de algo que a gente estava estudando, o estudo da lição foi sobre a oferta da viúva, de como que isso se multiplica. Às vezes, com uma ação, ele falou do discipulado, como que isso é importante, né? E ali na lição dos jovens, o que destacou? Jesus falou que aquela oferta, a oferta da viúva, aquelas 2 moedinhas, foram maior do que todas as outras. E Ellen White destaca que isso se tornou real mesmo financeiramente, né? Não foi simplesmente pelo ato em si, mas mesmo financeiramente. Por quê? Porque a oferta que o judeu deu lá, uma oferta grande, isso não influenciou ninguém, isso não fez discípulo, isso não influenciou outras ofertas. Mas a oferta da viúva, até hoje a gente estuda e quantas doações não foram influenciadas por aquela oferta da viúva. Então ela comenta quantos hospitais não foram feitos por causa daquela oferta, quantas pessoas não foram ajudadas por causa daquela oferta. Então a influência que a gente tem sobre outras pessoas, isso que o Marquinhos falou é muito interessante. A gente não tem que olhar só para o fim do mundo, eu preciso salvar a minha vida. Não, esse não foi a atitude de Cristo. O amor, ele nunca é centrado em si, mas é sempre centrado no outro. Então, a salvação é uma consequência, e o que a gente vê, quando a gente vê o acontecimento, a gente tem que estar ansioso para levar essa mensagem para outras pessoas, e porque a gente quer salvar outras. E como o Marquinhos falou, quando a gente faz esse discipulado, quando a gente influencia outras pessoas, a gente não sabe onde isso vai chegar. Aquela viúva, ela não fazia ideia do que aquela oferta ia trazer de dinheiro para a causa de Deus. Ela nunca imaginou isso. Jesus, como o exemplo que o pastor comentou aqui para a gente, ele citou Jesus. Ele fez ali 12 discípulos. Se vocês forem ver naquele momento o evangelho foi pregado a todo mundo. Por quem? Pelos discípulos que Jesus preparou. Às vezes você fala com uma pessoa no ônibus, você não sabe onde aquilo vai chegar. Então, cada momento é solene e isso aí realmente é muito importante para eventos finais. A gente estuda os eventos finais porque a gente tem uma mensagem para dar para o mundo de que os últimos eventos estão acontecendo. Vou passar a palavra para o Daniel, depois para o Francisco. Pode falar, Daniel. Oi, irmãos queridos, boa noite. Primeiro, só que me desculpem tá, por não aparecer na câmera, que eu estou fazendo um tratamento dentário, então eu não posso ficar sem máscara aqui, que eu estou igual criança com janelinha, tá? Então eu peço licença para vocês aí por não abrir câmera, tá? Eu ia fazer um comentário, Hilton, e até complementar juntamente, seguindo a mesma linha do Enzo e do pastor, que isso é uma discussão, né, bem mais profunda que a gente deveria ter, né? Interessante. A gente tem a Bíblia, tem um espírito de profecia, mas como é que a gente tem usado, essas ferramentas que Deus nos deixou? Qual é o motivo de nós não pregarmos? É medo? É falta de conhecimento, né? Aí vai muito do que o pastor falou sobre fazer discipulado, né? Como que nós temos uma mensagem tão importante assim, nós não compartilhamos com as demais pessoas? Eu fico, às vezes, um pouco triste, porque eu lembro que, num passado não muito distante, vocês se recordam que a gente era conhecido como o quê, né? Como o povo da Bíblia, né? E o Enzo disse bem, se você chegar na igreja hoje e perguntar quais são as 3 mensagens angélicas, infelizmente, é com dor no coração, mas ninguém nem sabe. Na lição da Escola Sabatina, uns 2 sábados atrás, eu comentei sobre reavivamento e reforma, infelizmente, né? Jovens, né, pessoas que nasceram na igreja não sabem do que se trata ou o que quer dizer isso, né? Então, eu fico pensando, o que a gente faz com esse conhecimento que nós temos, né? Como você falou, a gente não tem dimensão
de uma pregação, de uma palavra que a gente fale para uma pessoa até onde ela chega, né? E aí eu fico me perguntando, será que quando Cristo voltar naquele dia, eu não vou olhar para uma pessoa do lado, seja o meu vizinho, seja o meu colega de trabalho, ele vai olhar para Jesus e falar, poxa vida, aí, ó, esse cara aí, ó, ele conhecia essa mensagem, mas ele nunca veio comentar, ele nunca falou nada sobre essa mensagem, né? Para mim, eu acabei me perdendo por falta de conhecimento, né? Então, vale a pena essa reflexão para nós aí. O que a gente tem feito com essa mensagem? Será que nós temos estudado o suficiente para pregar essa mensagem para as outras pessoas? Uma mensagem de tamanha importância, como é a verdade presente agora para esse tempo do fim? Obrigado. Perfeito, Daniel. Muito obrigado pelo seu comentário. Tudo verdade, né? O que a gente faz com essa mensagem preciosa que a gente tem? Francisco, pode comentar. Tais comentários me fizeram lembrar de uma matéria que nós estudamos em um curso missionário em janeiro, sobre lei da vida. Não foi, Hilton? Eu me lembro muito bem que a essência sobre a lei da vida é que nós recebemos amor para dar esse amor. Foi a mesma coisa que aconteceu com Deus. A motivação pela qual ele criou todas as coisas foi compartilhar esse amor, né? Deus, ele não reteu amor para si. Ele criou todas as coisas para que assim ele pudesse compartilhar esse amor, né? E a mesma coisa funciona com o nosso conhecimento. Nós não devemos centralizar o conhecimento somente em nós, né? Nós devemos compartilhar, nós devemos ir avante com o conhecimento que nós temos, para que não possamos ser egoístas, mas possamos salvar a outros por amor, né? Isso é muito importante. Verdade, Francisco, né? Qualquer bênção que a gente recebe é como Abraão, né? Abraão foi abençoado e Deus disse para ele, ser tu uma bênção. Tudo é assim. Né? É o amor que a gente recebe para dar. Isabelle, pode comentar. Bom, sobre esta questão da gente pregar as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas são mensagens que, tanto para nós e tanto para a gente passar para as pessoas, não são mensagens de passar a mão em cima do pecado. Ao contrário, são mensagens para alertar, são mensagens para sacudir, para ter o peneiramento. E assim, eu fico pensando, por que nós não estamos com a perseguição? Claro que nós sabemos que tudo contribui também com o tempo, mas é muito claro no Espírito de Profecia que nós devemos apressar a volta de Jesus. E Ellen White, uma vez eu li, eu não lembro em qual livro da Bíblia, na verdade, livro do Espírito de Profecia que ela estava falando, mas que estava falando mais ou menos assim, que quando a gente pregar e viver exatamente as mensagens que Deus nos deu, nós vamos estar em perseguição. Ou seja, se nós não estamos em perseguição, talvez é porque nós não estamos colocando em prática, segundo o coração de Deus, essas mensagens e não estamos também passando para outras pessoas. E aquela questão também, será que nós não estamos passando por medo da perseguição? Porque automaticamente a perseguição, você perde suas coisas. Você deixa as coisas para trás. Você perde até família, perde tudo. E eu fico pensando, será que estamos deixando de apressar a volta de Jesus por causa de medo, por causa de algumas coisas? Mas é melhor a gente ser perseguido do que um dia Jesus chegar para a gente e falar assim, servo mau, servo que não apressou minha volta e que não colocou as mensagens em prática em minha vida. E aquela questão, muitas vezes a gente acha que nós somos melhores que os outros, só pelo fato da gente ter algumas mensagens e as pessoas das outras igrejas não terem essas mensagens. Mas não podemos esquecer que a obra que Deus nos deu de termos essa mensagem não é por egoísmo, porque Deus não é um Deus egoísta, mas é para nós sermos seus missionários para levar para outras pessoas essas mensagens.
Ou seja, é um ciclo do evangelismo. Para você leva para uma pessoa, a pessoa leva para outra, para outra, para outra, até o mundo todo ser encontrado com Jesus. E eu vou contar aqui uma pequena experiência que eu recebi ontem, que a minha avó esteve falando. Vou ser aqui muito breve, eu prometo. Mas temos uns conhecidos que pensam numa família, que assim, dói o coração de tanta dó. É uma família que é bem assim difícil, tem briga lá quase o tempo todo. Os pais, eles sempre estão envolvidos em coisas que não agradam a Deus, em álcool, essas coisas assim. E nessa família tem um menino que ele tem uns 12, 11 anos, por aí. E já faz mais ou menos um mês que ele está tendo sonhos. E sonhos de Jesus voltando. E assim, por causa da família, a gente vê que não tem nenhuma probabilidade para ele ter isso. Porque às vezes a gente fala, o sonho é o reflexo do dia. Mas não tinha nenhuma probabilidade de ser o reflexo do dia. E assim, a minha avó estava contando para mim, porque ela mora na mesma cidade que eles, e ela estava falando comigo que foi no final de semana passado. Ele sonhou com uma mesa grande, muito grande a mesa. E na mesa tinham vários anjos e nessa mesa estava Satanás. E ele estava assim olhando de fundo e o menino, lembrando, o menino que não é de uma família cristã, ele estava olhando de fundo e Satanás estava falando que precisam apressar porque o povo está buscando a Deus, ele precisa apressar para laçar o povo. E aí esse menino, resumindo aqui, esse menino, ele se arrependeu profundamente, chegou para a família dele e falou para todos assim, independentemente do que vocês façam, eu não vou fazer isso. Eu quero ser o mensageiro de Deus. E foi no sábado, ele esteve batizando. E ele falou assim, eu quero servir a Deus antes que seja tarde demais para mim. Ou seja, quando Deus ele nos abençoa com uma coisa, não é para o egoísmo, mas é para a gente abençoar outros. Será que nós estamos será que nós estamos perecendo por falta de conhecimento ou perecendo por incredulidade? Isso é muito sério. É esse meu comentário. Excelente, Isabelle, obrigado. Coisas aí que realmente chamam a nossa atenção. A gente vai passar aqui para o próximo tópico. Algum comentário mais? A gente vai passar para o próximo tópico, que é profecias que requerem nossa atenção. E eu já vou juntar, Enzo, que daí eu já passo para você, que eu acho que a gente pode juntar com o assunto da importância de estudar os livros de Daniel e Apocalipse, que são profecias também que requerem a nossa atenção. A gente pode juntar isso. E eu vou ler um texto que não é do Eventos Finais, está em Primeiros Escritos, e já também para fomentar os comentários aí dos assuntos que devem ser o centro da nossa atenção. Em Primeiros Escritos, Ellen White diz assim, olha, tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade presente. Então, ela diz um perigo dos mensageiros se afastarem dos pontos da verdade presente, para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Satanás tira disso toda a vantagem possível para prejudicar a causa. Então, ela fala assuntos que eles demoram, que não é a verdade presente, e como Satanás tira vantagem disso. E aí ela vai destacar agora assuntos que a gente deve demorar, e envolve também o livro de Daniel, que aí o Enzo também já vai fazer nos comentários, para a gente avançar, para a gente tentar terminar 8h30 aqui, né? E aí ela comenta assim, mas assuntos como, olha só, o santuário em conexão com os 2.300 dias, as 2.300 tardes e manhãs, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, ela fala, são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista, mostrar qual é a nossa presente posição e estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Então, olha só, assuntos do santuário relacionados com a terceira mensagem angélica, mandamentos de Deus, fé de Jesus, isso envolve todo o período de tempo. Faz a gente entender o passado do movimento
entende a nossa presente situação e dá a certeza do futuro glorioso. Esses assuntos a gente tem que dominar. Um adventista do sétimo dia, ele tem que dominar e se aprofundar cada vez mais em entender sobre os mandamentos de Deus, pé de Jesus, santuário, de 2.300 dias, entender a cronologia profética. Isso aí é essencial para que a gente entenda como somos realmente, como fazemos parte de um movimento profético. E, dentro disso, os livros de Daniel e Apocalipse, né, o livro de Daniel, onde está a profecia dos 2.300 dias, ganha um destaque especial. Acho que o Enzo pode já fazer os comentários aí desse tópico, e aí a gente abre para os comentários, Enzo. Posso sim. Então, pessoal, como o Hilton falou, né? Os 2 livros importantíssimos da Bíblia para nós estudarmos, principalmente para a nossa época, né? Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse. E não sei quem conhece, deixa eu só pegar aqui rapidão. Esse livro daqui, recomendo muito para vocês. O nosso pioneiro Yuri Smith, Daniel e Apocalipse. Muito bom, pessoal. Junto com a Bíblia, historiadores. E esse é o livro, destaco aí, Enzo, que é um livro que Ellen White recomenda. Ellen White ela recomenda a leitura desse livro, né? E tem PDF. Tem PDF também. Apocalipse, vale a pena. Sim, e se eu não me engano, acho que é 2 vezes que ela chega a recomendar em 2 cartas diferentes. Eu não vou lembrar os livros agora, mas ela recomenda esse livro. Obrigado por lembrar, Hilton. Eu esqueci aqui. Mas esses 2 livros, eles são a base, né? Contando que a verdade presente está em um desses livros, no Apocalipse. E é interessante que ele fala numa parábola de Jesus, que fala: o último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades, cuja compreensão não nos é, que nos é necessária. E, por ver, é tanta coisa que tem nesses livros, até eu recomendo ler o capítulo 11, como foi comentado no início, né? Aqui, nesse subtítulo, ela fala para ler o capítulo 12, que é mais parecido com o nosso tempo, né? Que quando fala para encerrar o livro, as 2.300 tardes e manhãs, né? Quando a gente consegue provar pela Bíblia quando se origina o nosso movimento, no movimento da Igreja Adventista, 1844 para cá, com a mudança do santuário. O santuário é muito bem aprofundado nesses 2 livros, né? Então, é um ponto vital para nossas doutrinas. E acho interessante também que ela fala aqui que as predições do livro de Apocalipse, que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. Essa profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade. Ela nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Então, pessoal, muitas religiões, né, dizem que o Apocalipse é um livro velado. Até os judeus falam que Daniel também tem algumas partes de Daniel que não pode estudar. Mas interessante que cada vez que... Eu acho lindo isso na Bíblia, né? Cada vez que a gente pega a Bíblia, um texto, a gente pode ler 500 vezes, 1000 vezes o texto. Sempre quando a gente for ler de novo, vai sair coisa a mais daquele texto. A Bíblia é uma fonte infindável do saber. E acho interessante que o último texto que eu queria ler sobre esse ponto de Daniel e Apocalipse, que é a primeira do subtítulo, né? Que é a necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção, como nunca antes na história de nossa obra. A luz de Daniel, que Daniel recebeu de Deus, foi dada especialmente para estes últimos dias. Então, pessoal, estudem esse livro, esses 2 livros, né? Tanto o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que a gente consegue provar a história do mundo inteiro com esses 2 livros, né? Que são os 2 livros principais de profecia, principalmente para o nosso tempo. E é tão lindo, eu acho tão lindo, eu gosto muito desses 2 livros, né? Acho que, se eu não me engano, era o pastor Bonfim, não sei quem está acompanhando, né, na Igreja Central de Curitiba. Ele acabou falando que ele agora está começando a ler o Apocalipse para gravar o Apocalipse, né? Decorar o Apocalipse. E são livros que nós, como ele disse, nós devemos colocar nosso estudo, né? Porque muitas verdades para o nosso tempo estão nele, né? Então, seria isso. Abrir para os comentários, né? Alguém tem algum comentário dessa parte sobre Daniel e Apocalipse? Pode comentar, Marcos. Pegando esse gancho desse tópico de eventos finais, que, na verdade, a ênfase, de fato, é para nós estudarmos Daniel e Apocalipse, só que eu quero destacar 3 pontos apenas, que a gente não pode e não deve, ao estudar
Apocalipse, Daniel, pegar os ensinamentos que a gente tem, o conhecimento que tem, e ao pregar esse conhecimento, fazer como forma de alarme, de terrorismo, falar, olha, tá vendo aí a guerra, tá vendo as coisas ruins acontecendo, é Jesus que está voltando, porque esse não é o caminho. Porque quando a gente vai estudar Apocalipse, no capítulo 1 a gente vai ver o que é o Apocalipse. E aí a mídia, filme, tudo, põe na cabeça das pessoas que Apocalipse é uma coisa ruim. Então você vai e começa a citar as coisas que estão acontecendo no mundo, automaticamente as pessoas não irão querer. Então, ao estudarmos Daniel e Apocalipse, Apocalipse vai dizer que o que é Apocalipse? É a revelação de Cristo. Então, tudo que nós formos fazer, pregar, inicialmente é Cristo, ressurreto, Salvador, intercessor, porque às vezes a gente se perde nisso de olhar muito para as coisas que estão acontecendo, para as guerras, para as desgraças, e acaba abafando o ministério de Cristo. Isso não pode acontecer com a gente, não pode, não deve. E aí, então, a ênfase é a pessoa de Jesus. Outro ponto, quando a gente fala dessa questão, da preocupação que eu ouvia, foi comentado sobre a igreja e tudo, a gente tem que entender que também a profecia vai se cumprir no aspecto de que, quando a gente vai olhar para as parábolas, todas as 10 virgens, elas dormem. Todas. São todas. Não fica, uma, não. Todas dormem. E aí isso me remete ao livro de Ellen White, quando ela vai escrever Atos dos Apóstolos, que ela vai dizer que a igreja de Deus parece que vai cair. Parece, mas não cairá. Por que eu trago isso? É porque a gente não pode ficar alarmado de ver coisas terríveis acontecendo dentro da nossa igreja. Isso é profecia e a tendência é que vá piorar. O que a gente tem que fazer é, ao estudar o livro de Apocalipse, entender o contexto que a gente está e, ao entender, se apegar a Jesus, a sua pessoa, e ao se apegar a ele, transformar como eu falei, esse conhecimento e levar as outras pessoas para que elas aceitem o amor, a graça, o sacrifício e a intercessão dele. Então, são esses aspectos que a gente entende que as coisas estão ruins, mas que a gente não pode se desesperar e nem de nenhuma maneira levar de uma forma terrorista para as outras pessoas, porque a primeira ação dela vai ser rejeição, rejeitar tudo e qualquer mensagem. Então, tem que ser amor. E Apocalipse vai trazer justamente isso, é o livro de amor, Daniel também, enfim, antes que tu me prolongue. Perfeito, Marquinhos. É interessante isso que você falou, né? Que o pastor destacou aí, que a gente vê que o Apocalipse é o quê? É a revelação de Jesus Cristo. Então, a ênfase não é que as coisas estão ruins, mas a gente vê ali anúncios de coisas ruins que estão acontecendo, e a gente vê que as coisas estão ruins, mas a ênfase não é mostrar as coisas estão ruins, as coisas vão piorar, mas as coisas estão ruins, mas vai vir uma solução muito melhor, né? A gente está aqui para mostrar Jesus como solução para isso, e isso que está ruim vai chegar ao fim, e vai chegar o momento, como termina o livro de Apocalipse, mostrando que vai cessar choro, não vai mais ter nada de tristeza e vai ser só uma alegria eterna. Só pegar esse gancho aí, Rutine, olha só. Quando você vai para Daniel, Apocalipse capítulo 1 vai dizer, claro, que é a revelação de Jesus. Aí quando você vai para Daniel, não é à toa que Ellen White disse para a gente ler o capítulo 12. Se você pegar capítulo 1, capítulo 2, ler cada capítulo, você vai ver que no primeiro versículo de cada capítulo vai dizer um rei. Rei Nabucodonosor, rei Dário, rei Belsazar, vai falando. Aí quem é que aparece no capítulo 12, no verso 1? O rei Miguel. Então você vê que o cerne de tudo é Cristo. E quando a gente entende, estuda tudo isso de ruim que está acontecendo, não é para a gente ficar com medo, puxa, a igreja está caindo, meu Deus, o povo não tá... Não, pelo contrário, a gente deve exultar. Cristo está vindo, Miguel está se levantando, vai acabar com todos os reinos, é essa alegria. E a gente não pode transmitir isso de forma triste, de forma a dar medo para as pessoas, mas não, com esperança e com alegria. Perfeito. Roberto, quer prosseguir com o seu comentário? Não, o pastor, quando ele falou agora, era justamente o que eu ia falar, mas o quesito que eu acho interessante, tanto Daniel quanto Apocalipse, o centro é Cristo. Cristo está pontuado em cada um dos capítulos, ou seja, o pessoal fala às vezes, eu não vou estudar Daniel, Apocalipse, porque não fala sobre Jesus. Mas não, fala e muito. Todos os capítulos de Daniel têm uma referência a Cristo, Cristo como sacerdote, Cristo como libertador, Cristo quando salva ali tanto Daniel da cova quanto os amigos de Daniel no capítulo 3. Então, Cristo está em todos eles. E depois, logicamente, como o pastor disse no capítulo 12, como o rei, que vai vir nos buscar e resolver tudo que está mal acabado aqui nesse mundo.
E um outro ponto, inclusive, já aproveitando aqui, eu tenho um canal no YouTube, que é o Caráter Cristão. Para achar melhor é Caráter Cristão Santuário, porque o ênfase que eu mais falo é sobre santuário. E nós fizemos uma playlist sobre Daniel, onde tem 20 temas, todos os dias, 5 da manhã, na sala da consagração. Então, para quem quiser ter um norte, tá? Porque é exatamente isso. A Ellen White deixa bem claro para nós estudarmos por nós mesmos, mas nós necessitamos aí, obviamente, aprender, né? Seja com pastores, ou seja com líderes, ou seja até mesmo com leigos, porque Deus usa qualquer um que ele desejar. Então, para quem quiser ter um norte sobre Daniel, nós vamos também fazer o mês que vem Apocalipse. Vocês possam estar aí orando por esse ministério, que Deus possa estar conosco nesse processo. Mas foquem bastante nesses 2 pontos. Os irmãos falaram aí sobre Uri Smith, né? Que foi o livro, eu também tenho esse livro aqui. Nós temos outras linhas também, eu gosto muito do irmão do Marvin, tá? Tem um livro dele também sobre Apocalipse e Daniel também. Ele inclusive é o que a igreja mais leva à frente. E também temos o Ducan, né? Que também fez algumas coisas sobre Daniel. Eu gosto de ter todas as áreas. Então, eu peguei todos os livros, estudando cada um deles, para depois tentar bolar o que eu acredito até o momento, tá? Então, não fiquem apenas com uma visão, tentem pegar as visões em geral, para que você possa ter uma compreensão melhor. Bom, Deus abençoe a todos. Só para acrescentar nesse sentido que a gente está falando, justamente o último tópico do capítulo em questão, a Ellen White vai dizer exatamente isso, por causa das coisas que estão acontecendo. Você vai ver no último parágrafo aí, elas vão antecipar o tempo de angústia, e não é isso que deve acontecer. Não é isso que a gente deve estar olhando. Tá ruim, tá, mas é porque tudo está ruim, é porque a guerra não é só na Ucrânia, é uma guerra que já pode ser generalizada. Estou falando em terceira. Isso eu vou ficar desesperado. Meu Deus, não, meu pai, ficar louco. Não é momento ainda da gente antecipar essa angústia para a gente. É momento da gente exaltar a Cristo, a sua mensagem, e aí, quando a gente vai ficar em paz, é quando a gente olha o livro de Daniel, que o Cerne também está falando. Você vai ver que o verbo no hebraico que vai aparecer, capítulo 1, 2, é o verbo Natan. Você vai ver que toda a chave do capítulo de Daniel é falando Natan, que significa o quê? Deus dá, foi Deus que concedeu, ou seja, é Deus que deu o reino para Nabucodonosor, Deus que deu o reino para Belsazar, ele que dá o reino para isso que está acontecendo hoje em dia. E quando a gente tem essa percepção, a angústia não vem agora. A angústia virá, e acredito que seja tema de outro estudo, quando a gente ficar sem intercessor, sem saber se a gente foi perdoado ou não, é aí que vem a angústia, não agora por causa das coisas que estão acontecendo. Então, nosso grito de proclamação, discipulado deve ser: Cristo em breve virá, dará cabo a todo o mal, seremos felizes e teremos uma vida em paz com Ele para sempre. Verdade, Marcos. E comentando ali o que o Roberto falou antes, né, sobre buscarmos por nós mesmos, isso é uma coisa indispensável, porque justamente no próximo parágrafo que Ellen White fala, né, da necessidade que nós temos e do dever, né, que nós temos não somente os vigias, mas também os leigos. Nós temos o mesmo dever de dar a trombeta, o sonido certo. E Ellen White fala que a gente precisa ter sempre essas coisas sempre na nossa mente. Essas coisas devem absorver toda a nossa atenção. E ela fala assim: deve-se fazer um grande esforço para manter esse assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentino e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas igrejas. Então, assim, como é importante, né, que a gente realmente, como o Willan até falou naquele texto dos Primeiros Escritos, foque no que é relevante para hoje. A gente tem a tendência muito grande de falar sobre várias coisas, né? Assim, a gente pode ver muitas vezes assim nossos sermões, assim, que a gente costuma ouvir, o enfoque que muitas vezes nós estamos dando pode não estar sendo o correto. Ela vai te falar que a gente precisa focar no que realmente importa. E essa mensagem é muito importante, porque ela nos faz acordar, né? Ela nos faz acordar, ela nos faz ter esse senso de urgência, de preparo, né? Porque a volta de Jesus está muito próxima. Então, a gente precisa
realmente dá a trombeta, o sonho do certo. A gente precisa ter noção de que esse é o nosso dever. A gente muitas vezes deixa, assim, ou pensa que há os pastores que têm essa responsabilidade, né? Ou outras pessoas, mas, assim, essa responsabilidade de busca de conhecimento é individual e também de compartilhamento, né? Cada um tem o seu dever e cada um tem a sua esfera de influência, né? Nós precisamos ter noção de que de que é nosso dever individual. E a gente precisa não somente aprender, mas poder compartilhar. E que Deus possa nos ajudar, né? A ter o foco, para que a gente possa sempre estar pensando, é aquela coisa que a gente sempre conversa, né? Que a gente tenta sempre ter coisas espirituais na nossa mente, ter o foco sempre no céu, em Cristo, em Jesus, e agora dessa forma que a Anaite falando, né? Pensem mais nessas coisas, né? A gente fala, por exemplo, pensem mais sobre Jesus, pensem mais sobre o sacrifício dele, fiquem mais tempo pensando sobre isso, porque quando a gente pensa nisso, esse vai ser o nosso único objetivo, esse vai ser, assim, o ápice dos nossos pensamentos, né? E realmente tudo que está no nosso coração, né? Ali está o nosso tesouro, onde estão os nossos pensamentos, né? Então, que Deus nos ajude, né? E manter toda essa mensagem dentro da perspectiva correta, né? Eu acho que esse como foi comentado, e é o último tópico que eu acho que o Enzo vai destacar para a gente finalizar. A gente avançou um pouco e eu acho positivo, né? Já até elogio os heróis da resistência aí que estão junto, né? Não é o plano, mas às vezes a gente avança no horário e a gente vê que isso acontecia com os pioneiros, né? Quando a gente está estudando a Bíblia, a gente vê exemplos ali também da Bíblia, de Paulo avançando na hora que às vezes isso acontece e é importante que a gente estude esses temas. Então, vamos para o último tópico para finalizarmos aí. O Enzo pode comentar e a gente vê os últimos comentários depois para finalizarmos. Então, pessoal, vamos agora para o último subtítulo, né? Falar sobre mantendo os eventos futuros na perspectiva correta, como o Wilton falou, né? Então, aqui eu não vou ler, né, tudo, mas ela aborda nessa parte de que muitas vezes a gente tenta abreviar o tempo de angústia, né? A gente olha para as coisas que estão ocorrendo, a gente começa a ficar preocupado e a gente tem um tempo de pré-angústia, assim, né? E fala que Deus não vai nos dar conforto. Ela fala, acho que, se não me engano, nas mensagens escolhidas, fala que... Não, acho que não, deixa eu só achar aqui. Mas, assim, num desses textos ela fala que Deus não vai dar o conforto das pessoas que tiverem esse pré-período de angústia, né? Então, é um ponto muito importante, né? Porque agora acontece uma coisa, pessoal, vamos, né? Vamos estocar, vamos fazer isso. Não, tem todo o seu tempo. Deus está com a mão sobre os seus filhos, né? E então é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente passa assim, até o nosso próprio coração passa assim, começa a passar mal, né? Porque a gente vai pensando, e agora isso, aquele outro, ele vai indo e o próprio Deus não vai nos dar conforto por esse período abreviado, né? Então é um ponto assim destacado para nós, né? Como cristãos adventistas, sabendo o que vai ocorrer, para a gente se cuidar nesse ponto, né? E para terminar aqui a minha fala, eu queria só ler a Mensagens Escolhidas, volume 1, página 180. Fala que há um tempo de angústia sobrevir ao povo de Deus, mas não devemos manter isto constantemente diante dele, e incitá-lo para um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isso não é verdade presente a ser levado às igrejas. Então, pessoal, tudo que nós vemos estudando nesse capítulo, né? Muitas bênçãos. Mas sobre esse tempo de angústia, né? A gente não deve abreviá-lo, né? E nem... Não é um ponto assim que a gente deve ficar conversando, o tempo de angústia, o tempo de... Não, é um tempo que está nas mãos de Deus, né? O que nos importa é nos preparar. Preparar nosso coração cada dia. O trabalho da santificação, né? Esse seria o nosso trabalho para o tempo de angústia, nossa preparação para o tempo de angústia. Seria isso. E agora para os comentários, né? Um comentário, senão a gente já pode terminar aqui. Algum comentário final aí desse último tópico? Bom, se não há, eu vou fazer o último comentário
aí, né? Claro, se quiserem ainda comentar, é só levantar a mão. Mas o Enzo destacou algo, né, que eu achei interessante, né? Ele falou dessas preocupações e a pessoa começa já a estocar alimentos. Isso aconteceu, né? No Covid, todo mundo indo para o supermercado, todo mundo ficou estocando alimentos, estocando álcool em gel, estocando máscara em casa, né? Deve ter até hoje, em algumas casas, aí, álcool em gel pela preocupação. E qual que deve ser a nossa preocupação diante desses alarmes aí, né? O Enzo falou algo interessante, a gente se preocupa quando isso acontece em estocar alimento, mas é interessante que para o tempo de angústia, a promessa é que o pão e a água vão ser certos. A gente quer estocar justamente aquilo que não vai faltar. Então, o que a gente precisa perceber que, na verdade, agora o tempo é tempo de estocar o quê? É de estocar mesmo o conhecimento de Deus e o conhecimento prático de Deus na nossa vida. Como Ellen White fala, também levantar um muro de textos bíblicos, né, para que a gente, quando não tiver acesso às escrituras, a gente possa citá-los. Então, isso é o que a gente deve estocar. Se há algo que deve chamar a nossa atenção e trazer urgência, é para que a gente tenha urgência não do pão, que vai ser certo para os salvos, mas daquele pão que é a palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E já também como destaco aí para finalizar o próximo capítulo aí, né? O capítulo 2, sinais de que Cristo voltará em breve. Vai ser o estudo da próxima segunda-feira, né? Às 7 horas também. O Enzo vai compartilhar depois o link, a gente vai mandar para vocês. Então, olha, sinais de que Cristo voltará em breve, a gente vai tornar esse estudo mais prático possível. Você deve já, como adventista, ter pensado aí muitas vezes, mas por que Cristo não voltou ainda? Quantas vezes a gente já não viu Cristo vai voltar em breve, o decreto está vindo, e o que acontece? Por que será que Cristo ainda não voltou? A gente vai discutir todos esses tópicos, então se prepare, já comece a ler o capítulo, anotar para compartilhar, para a gente fazer o estudo junto, estocando a palavra de Deus aí no seu coração, isso sim deve ser estocado, e compartilhe com seus amigos, tá? Para que na segunda-feira, às 7 horas, a gente esteja junto, faça o convite para o grupo do WhatsApp, e a gente vai compartilhar o novo link. Não sei se a gente vai conseguir tornar o link único, o Enzo está vendo isso, mas por enquanto ainda vai ser um link diferente, tá? Então fiquem atentos, porque esse link vai ser compartilhado. Então, é isso, não sei se há alguém mais, o Enzo vai finalizar, mas fica também já meu boa noite a todos e até a segunda que vem, 7 horas. Mais algum comentário, pessoal? A gente já faz a oração final. Eu acho que podemos orar então, né? Então, pessoal, só para avisar, depois a gente vai tirar a nossa fotinho, né? História com fotinho. E daí depois a oração só para quem quiser ficar, né? Mas vamos orar então, pessoal. Vemos nossas frontes. Querido Pai Celestial, amável e grandioso Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse dia, Pai. Obrigado pelo seu carinho, seu cuidado, seu amor por cada um de nós. Senhor, nós agradecemos também pelo estudo que ocorreu agora, sobre o primeiro capítulo do livro Eventos Finais. Muito obrigado, Pai, porque foi uma bênção. Por favor, Pai, fique conosco durante a semana, que nós possamos estudar o segundo capítulo, Pai, também. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e nos preparar também para o tempo de angústia, e tocar a sua palavra no nosso coração. Fique conosco, Senhor, e com nossos familiares. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Enzo, se quiser, eu estou no computador, eu posso tirar o print, né? Obrigado a todos os que resistiram aí até o final, que foi um pouco mais longo hoje o estudo. Mas aí, os que puderem, então, liguem as câmeras, que a gente vai tirar a foto da lembrança de cada estudo, né? Todo o estudo do Zoom, o pessoal faz essa foto, né? Então, quem puder ligar a câmera, liga a câmera, mostra o seu livro aí para a nossa foto.